Beleza, cultura, aventura. Os melhores destinos oferecem todos os três. E então, surpreendem você com mais. Se você está viajando sozinho, com amigos ou com família, estes lugares entregam. A única parte difícil? Escolher apenas um. Quer ver uma cidade onde templos brilhantes se elevam ao lado de arranha-céus cintilantes? Bangkok, na Tailândia, é onde a espiritualidade antiga encontra na ambição futurista. Bangkok, Tailândia, situa-se no coração do Sudeste Asiático, na foz do rio Chao Phraya. Como capital e maior cidade da nação, Bangkok é uma agitada expansão urbana que combina a vibração tropical com o caos cosmopolita. Um dos marcos mais deslumbrantes da cidade é o Wat Arun, o Templo do Amanhecer, que brilha ao sol com suas torres incrustadas de porcelana. O Grande Palácio, outrora lar da realeza tailandesa, e o Wat Phra Kaew, que abriga o Buda de Esmeralda, são paradas cruciais no circuito espiritual da cidade. Para uma vibe diferente, visite os mercados flutuantes ou pegue um tuk-tuk pelas ruas vibrantes de Chinatown. A riqueza cultural de Bangkok reside nos seus contrastes, desde rituais budistas serenos ao pulso frenético da Khao San Road. A culinária tailandesa, servida em todos os lugares, desde carrinhos de rua a restaurantes com estrelas Michelin, é uma explosão sensorial em si mesma. Bangkok nunca dorme, nunca para e nunca deixa de surpreender. É um mundo dentro de uma cidade e uma jornada em cada esquina. Uma cidade pode evocar simultaneamente a sensação de um carnaval, uma fortaleza e uma carta de amor? Cartagena dança em cada tonalidade da luz solar. Cartagena, na Colômbia, abraça a costa caribenha com um talento extravagante e séculos de resiliência. Envolvida por espessas muralhas de pedra coral, sua cidade antiga é um labirinto de mansões coloniais, varandas adornadas com buganvílias e praças vibrantes que ecoam com ritmos de salsa e tilintar de copos. Fundada no século XVI, Cartagena foi outrora um dos portos mais importantes da América Espanhola. Suas fortalezas, como o Castilho San Felipe de Barajas, ainda permanecem de guarda, sussurrando contos de piratas e conquistas. Mas hoje, esta cidade é uma celebração de cor, ritmo e alma costeira. O contraste entre história e hedonismo é magnético. Da culinária afro-caribenha aos passeios ao pôr do sol ao longo das muralhas da cidade, Cartagena seduz os viajantes com uma sobrecarga sensorial. Gabriel Garcia Marques encontrou inspiração para toda a vida aqui. E é fácil perceber por quê. Em Cartagena, cada rua parece uma história à espera de ser contada. Como pode uma capital parecer-se com uma cidade de fronteira envolta pelo céu? Windhoek, o coração das terras altas da Namíbia, situa-se a mais de 1.600 metros acima do nível do mar, onde o deserto encontra a savana. As suas ruas ecoam com fachadas coloniais alemãs, enquanto montanhas guardam o horizonte. É pacífica, organizada, contudo, sempre há um sopro da vida selvagem. A Christuskirche eleva-se como um conto de fadas em pedra. Construída em 1910, esta igreja luterana alemã mistura Art Nouveau com arenito local e ancora o centro da cidade com elegância. É o marco mais icônico de Windhoek, ao mesmo tempo pitoresca e surreal. Em Katutura Township, o mercado pulsa com alma. A fumaça dos brais enche o ar enquanto vendedores vendem óleo de marula, peixe seco e joias artesanais. É mais do que comércio, é comunidade, resiliência e o ritmo da Namíbia moderna. Aninhada em um vale exuberante onde os Andes encontram a Amazônia, Banhos de Água Santa é a capital da aventura do Equador. Uma mistura selvagem de cachoeiras, banhos termais e energia da selva. Seu nome, que significa Banhos de Água Santa, reflete suas fontes termais vulcânicas, alimentadas pelo vulcão Tungurahua, nas proximidades. A cascata Pailón del Diablo, Caldeirão do Diabo, troveja através de um desfiladeiro estreito, oferecendo aos visitantes
pontes suspensas emocionantes e escadarias de pedra escorregadias que parecem esculpidas pela própria natureza. Nenhuma viagem a Banhos está completa sem uma foto no famoso balanço na Casa del Árbol, um assento suspenso na beira de um penhasco, oferecendo vistas panorâmicas do vulcão e do vale abaixo. É partes iguais estimulante e meditativo. Com tirolesa, canyoning e rotas de bicicleta, apelidadas de a Rota das Cascatas, Banhos é onde a adrenalina encontra a serenidade. E após toda a emoção, você pode mergulhar seus músculos cansados em fontes termais fumegantes sob um céu estrelado. Já alguma vez viu um canyon que se parece com um mundo perdido esculpido por gigantes? O Canyon Charing, no Cazaquistão, é muitas vezes chamado de irmão mais novo do Grand Canyon, mas esta antiga maravilha se sustenta com penhascos íngremes, torres de rocha surreais e um silêncio ecoante que humilha cada visitante. Localizado no Parque Nacional de Charing, a apenas algumas horas de Almaty, o canyon se estende por mais de 150 quilômetros, mas o destaque é o Vale dos Castelos, um trecho onde as formações esculpidas pelo vento se assemelham a fortalezas colossais erguendo-se do chão do deserto. A paleta aqui varia do dourado suave ao laranja queimado, brilhando mais vividamente ao pôr do sol. Apesar de sua localização remota, Charing está profundamente ligado à identidade cazaque. Lendas locais falam de espíritos guardando o canyon, e séculos de presença nômade ecoam pela terra. Poucos turistas chegam aqui, dando ao lugar uma solidão assombrosa. É selvagem, é vasto e é real. Um lembrete de que a natureza, e não o homem, é o arquiteto supremo. E se a trilha na frente fosse nada além de silêncio, céu e gelo? A Arctic Circle Trail, estendendo-se por mais de 160 quilômetros de Kangerlussuaq a Sisimiut, na Groenlândia, é uma das últimas grandes caminhadas selvagens da Terra. Sem estradas, sem cidades. Apenas tundra, lagos e o vento do norte. A trilha começa perto de Kangerlussuaq, onde bois almiscarados vagueiam pelas planícies musgosas e mantos de gelo cintilam no horizonte. Este antigo posto avançado militar dos Estados Unidos da América agora serve como ponto de partida para uma das caminhadas mais remotas do planeta. A viagem termina em Sisimiut, a segunda maior cidade da Groenlândia. Casas coloridas agarradas a colinas rochosas e a cultura inuit pulsando na vida diária. É um regresso abrupto à civilização depois de dias a sós com o selvagem. Ao longo da trilha, você acampa sob o crepúsculo infinito e bebe de riachos glaciais. Não há multidões, não há torres de celular, apenas você e o pulso do Ártico. Você acredita que está vendo um vasto mar azul, mas na verdade é uma colossal cratera vulcânica. Seja bem-vindo ao Lago Toba, Indonésia. Localizado no norte de Sumatra, este é o maior lago do Sudeste Asiático e o local de uma das mais poderosas erupções supervulcânicas da Terra. Hoje, é um sereno refúgio nas terras altas, cercado por colinas verdes e envolto em névoa. No coração do lago encontra-se a ilha de Samosir, quase do tamanho de Singapura, flutuando dentro da caldeira. Esta ilha, num lago, numa ilha, é o lar do povo Batak, conhecido pela sua música sentimental, arquitetura arrojada e calorosa hospitalidade. É um mundo dentro de um mundo. Visite o Museu Batak em Simanindo, onde casas tradicionais sobre palafitas, com telhados em forma de cabeça de dragão, abrigam instrumentos musicais centenários, relíquias de família e marionetes sagradas. Tudo parte de uma rica cultura com raízes animistas que antecede a maioria das grandes religiões. A escala do Lago Toba é difícil de compreender. 100 quilômetros de comprimento, 30 de largura. A erupção que o formou acredita-se ter afetado o clima global. Hoje, os viajantes vêm para caminhadas tranquilas, fontes termais naturais e nasceres do sol que pintam as montanhas de ouro.
Você frequentemente ouvirá o som dos sinos da igreja ecoando sobre a água, um som raro na Indonésia, de maioria muçulmana, aludindo à herança cristã Batak. E se você pudesse flutuar silenciosamente por um deserto inundado, onde leões cochilam sob palmeiras e elefantes caminham em meio a lírios? O delta do Okavango, no Botsuana, é um raro milagre hidrológico. Um rio que flui para o interior, não para o mar, mas para as areias do Kalahari. Este patrimônio mundial da Unesco, na África Austral, é um dos ecossistemas mais ricos e únicos do planeta. A bordo de um mokoro, canoa escavada, os viajantes deslizam por canais de papiro, passando por hipopótamos, crocodilos e aves raras como a coruja pescadora de Pel. Durante a inundação anual, o deserto floresce em um Éden aquático, atraindo zebras, leões e centenas de manadas de elefantes. O delta tem sido o lar dos povos Baiei e Rambucucho por séculos, que navegam por seu labirinto de ilhas com conhecimento ancestral e silenciosa reverência. Ao contrário das savanas lotadas da África Oriental, o Okavango oferece intimidade, safaris a pé ou na água, onde o silêncio realça cada avistamento. É um lugar onde a natureza respira plenamente, e a vida selvagem reina em sua forma mais poética. Como é observar o nascer do sol sobre as torres de pedra de um império esquecido, envoltas em cipós da selva? Siem Reap, no Camboja, oferece uma das experiências de viagem mais surreais do mundo. Uma antiga maravilha congelada no tempo. Situada nas planícies do noroeste do Camboja, Siem Reap é a porta de entrada para o lendário complexo de templos de Angkor Wat, o maior monumento religioso da Terra. Construídas pelo Império Khmer no século XII, estas vastas ruínas são mais do que apenas arquitetura. São a poesia silenciosa de uma civilização, gravada em pedra. Passeie por Ta Prohm, onde as árvores se entrelaçam com as paredes do templo. Ou maravilhe-se com a simetria divina de Bayon, com seus 200 serenos rostos de pedra. Além dos templos, Siem Reap pulsa com encanto. Mercados noturnos animados, apresentações tradicionais de dança apsara e uma crescente cena artística que reflete o renascimento cultural do Camboja. Apesar de sua história tumultuada, a cidade irradia resiliência e calor. Não se trata apenas de ruínas, trata-se de redescoberta. E se um único lugar pudesse parecer tanto um conto de fadas europeu quanto um sonho tropical? Gali, no Sri Lanka, situa-se na costa sudoeste da ilha e encanta os visitantes com sua mistura atemporal de arquitetura colonial holandesa e serenidade costeira. Aninhada junto ao Oceano Índico, é onde ruas de paralelepípedos encontram palmeiras, e a história sussurra das muralhas de coral. Construído pelos portugueses e mais tarde fortificado pelos holandeses, o Forte de Gali é a joia da coroa da cidade. Com as suas muralhas imponentes, vistas do farol e baluartes em ruínas, sente-se como caminhar por um museu vivo. Lá dentro, galerias de arte e cafés aninham-se entre muros antigos, misturando a vida moderna com o encanto colonial. Um fato fascinante: Gali é um dos fortes marítimos mais bem preservados em toda a Ásia do Sul. O tempo parece parar aqui. Cada pôr do sol sobre as muralhas parece uma exibição particular da obra-prima da natureza, enquanto o céu se incendeia acima do horizonte infinito do Oceano Índico. Já ouviu o eco do flamenco ressoar pelas paredes de um palácio, enquanto as flores de laranjeira perfumam o ar? Essa é Sevilha, a sensual capital da Andaluzia, uma cidade onde a paixão dança em cada sombra. Localizada no sul da Espanha, ao longo do rio Guadalquivir, é um mosaico de arcos mouriscos, torres góticas e praças renascentistas, uma mistura de culturas sobrepostas ao longo de séculos. O Alcázar de Sevilha, com seus intrincados trabalhos em azulejo e jardins perfumados,
Parece uma cena de um conto de fadas. La Giralda, outrora um minarete, eleva-se agora ao lado da grandiosa catedral, onde repousam os restos mortais de Cristóvão Colombo. Passeie pelo barril Santa Cruz, e você encontrará vielas estreitas repletas de cor, bares de tapas e flamenco espontâneo. Sevilha deu ao mundo o flamenco. Mais do que música, é uma tempestade emocional de ritmo e alma. A primavera traz a Féria de Abril, onde os moradores vestem trajes tradicionais e dançam até o amanhecer. Quer uma lembrança eterna? Assista ao pôr do sol do terraço do Metropol Parasol e sinta o pulsar da cidade sob seus pés. Pode uma cidade ser destruída, dividida e ainda assim emergir como o coração pulsante da Europa moderna? Berlim, Alemanha, é uma metrópole fênix, um lugar onde camadas de história coexistem com uma criatividade de vanguarda. É uma cidade que se lembra sem desculpas e se reinventa sem medo. Os remanescentes do Muro de Berlim agora explodem com arte de rua, e a East Side Gallery conta histórias de resistência e unidade. O Portão de Brandemburgo ergue-se como uma testemunha solene, tanto da tirania quanto do triunfo, enquanto o Memorial do Holocausto humilha com seu poder silencioso. Mas Berlim não se lamenta, ela dança. Dos clubes eletrizantes de Kreuzberg às galerias de vanguarda em Mitte, ela pulsa com inovação. Outrora um símbolo de divisão, Berlim é agora uma das capitais mais inclusivas, artísticas e experimentais da Europa. O ar carrega batidas techno, cânticos de protesto e conversas profundas, tudo ao mesmo tempo. Esta não é apenas uma cidade que você visita, é uma cidade que desafia, provoca e nunca para de evoluir. E se cada esquina fosse uma sinfonia sensorial, de noodles crepitantes, buzinas ecoantes e lendas sussurradas? Hanoi, a capital do Vietnã, é uma tapeçaria de contrastes. Localizada no norte do país, é onde templos seculares se erguem ao lado de mansões coloniais e costumes antigos pulsam através do caos de scooters e mercados. Não é apenas uma cidade, é um ritmo. O bairro antigo é o seu coração pulsante, um labirinto de ruas estreitas com nomes que evocam ofícios antigos. Beba um café com ovo em um café escondido, ou veja o amanhecer nascer sobre o lago Hoan Kiem, enquanto os moradores locais praticam tai chi sob as árvores de banyan. O Templo da Literatura, a primeira universidade do Vietnã, brilha com telhados de telha vermelha e sabedoria confucionista. Hanoi preserva camadas de história, fios chineses, franceses e vietnamitas costurados na comida, na língua e na arquitetura. Curiosidade: a icônica Rua do Trem, onde uma ferrovia passa a centímetros das casas, é ao mesmo tempo emocionante e surreal. Hanoi não espera para ser compreendida. Ela convida você a mergulhar. Um lugar pode ser tão intocado que parece pintado? O Lago Louise é uma joia escondida nas montanhas rochosas canadenses, onde águas turquesas refletem uma glória alpina intocada. O Lago Louise, no Canadá, está localizado no Parque Nacional de Banff, Alberta, aninhado no alto das Rochosas. Alimentado pelo derretimento glacial da geleira Vitória, sua cor azul esverdeada surreal muda sutilmente com as estações do ano e o sol. O lago é contemplado pelo icônico Fairmont Chateau Lake Louise e emoldurado por picos como o Monte Victoria. As atividades populares incluem andar de canoa pela sua superfície cintilante no verão ou patinar no gelo no seu espelho congelado no inverno. Trilhos como a caminhada até a casa de chá do Lago Agnes oferecem vistas panorâmicas das cristas circundantes. Historicamente, o Lago Louise é sagrado para o povo Stoney Nakoda e recebeu o nome da Princesa Louise, filha da Rainha Vitória. Tornou-se uma importante parada na Canadian Pacific Railway e um símbolo de luxo em meio à natureza selvagem. Curiosidade: o lago mantém sua radiante cor turquesa graças à farinha de rocha, partículas finamente moídas da erosão glacial, suspensas na água, que dispersam a luz solar como milhões de pequenos prismas.
Você já viu uma floresta onde cachoeiras cantam, lagos mudam de cor com a luz e o ar parece poesia antiga? Bem-vindo a Jiuzhaigou, Vale de Jiuzhaigou, China. Escondido nos limites do norte da província de Sichuan, na borda do Planalto Tibetano, este patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura é uma maravilha natural, conhecido por seus lagos de cores vivas, cachoeiras escalonadas e picos cobertos de neve. Estendendo-se por 3 vales, Jiuzhaigou abriga lugares de sonho como o Lago das 5 Flores, com água tão clara que espelha árvores caídas sob sua superfície. As cataratas de Nuorilang, uma das mais largas da China, rugem sobre falésias envoltas em névoa. No outono, toda a floresta resplandece com vermelhos e dourados flamejantes. Esta terra sagrada é habitada há muito tempo por grupos étnicos tibetanos e Qiang, cuja influência permeia as bandeiras de oração, as casas sobre palafitas e as lendas místicas que cercam cada lago glacial. Jiuzhaigou significa Vale das 9 Aldeias, uma referência às suas raízes culturais, tanto quanto ao seu esplendor natural. Cada curva aqui revela outra camada de magia, uma onde a arte da terra parece completamente ilimitada. E se Bali tivesse uma gêmea mais selvagem, mais secreta, intocada, sagrada e feroz? A ilha de Sumba, na Indonésia, fica a leste de Bali, mas parece estar séculos distante. Com savanas onduladas, praias emolduradas por falésias e aldeias ancestrais, Sumba oferece um contraponto místico aos centros turísticos da Indonésia. A ilha é conhecida por sua cultura Marapu única, uma mistura de animismo e adoração ancestral que governa a vida diária. Megalitos de pedra marcam túmulos antigos. Casas tradicionais erguem-se altas sobre palafitas de madeira, com telhados de colmo como velas contra o céu. O Festival Pazola, onde guerreiros a cavalo lançam lanças a galope, transforma rituais em um espetáculo de tirar o fôlego. As maravilhas naturais de Sumba rivalizam com a sua profundidade cultural. A Lagoa Azul do Lago Wikuri, a extensão interminável da praia de Nihiwatu e cachoeiras acidentadas como Tanguedu oferecem solidão e uma beleza comovente. O surf aqui é de nível mundial, mas sem multidões. O turismo está crescendo, mas lentamente, cuidadosamente, com muitos eco-resorts trabalhando em conjunto com as comunidades locais. Sumba guarda seus segredos, revelando-os apenas àqueles que se movem devagar e escutam atentamente. E se os contos de fadas fossem lugares reais, encharcados pela chuva, varridos pelo vento e repletos de igrejas de madeira? A ilha de Chiloé, Chile, flutua na costa da Patagônia, como um mito que ganhou vida. A neblina abraça suas colinas verdes, enquanto o Pacífico ruge contra sua orla. É um mundo moldado por pescadores, sereias e lendas sussurradas. Em Castro, a principal cidade da ilha, encontram-se os icônicos palafitos, casas de madeira coloridas construídas sobre estacas sobre as marés. Seus reflexos brilham na baía, e algumas foram convertidas em cafés e pousadas aconchegantes. Pintada de amarelo vivo e com torres lilás, a Igreja de São Francisco é uma maravilha listada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma das 16 igrejas de madeira espalhadas pela ilha é uma obra-prima da carpintaria local, construída inteiramente sem pregos. Moradores locais falam de navios fantasma e duendes da floresta. A mitologia popular aqui não está apenas viva, é parte da vida diária. Chiloé não é visitada, é descoberta. Um lugar pode ser ao mesmo tempo assustador e mágico, selvagem e, no entanto, estranhamente íntimo. A ilha de Skye diz que sim. A ilha de Skye, na costa oeste da Escócia, parece uma paisagem nascida do mito. Seus picos irregulares
lagos melancólicos e falésias musgosas criam uma paisagem de sonho que muda com cada nuvem e rajada de vento. Esta é a natureza indomada, onde as histórias vivem na névoa. O Quirang e o Old Man of Storr são formações rochosas surreais moldadas por antigos deslizamentos de terra. As Fairy Pools cintilam com águas azul-gelo sob as montanhas Quilin, enquanto o castelo de Dunvegan se ergue como um sentinela da herança das terras altas. Cada curva na estrada revela um novo segredo: uma capela em ruínas, uma praia escondida, um vislumbre de um veado vermelho. Skye é impregnada pela cultura e pelo folclore gaélico. Os habitantes locais falam de Selkies e dançarinos do céu, e você ouvirá violinos tradicionais ecoando dos pubs das aldeias. Sua beleza não é chamativa, ela sussurra, espera e recompensa o viajante paciente com maravilha. Falésias dramáticas, pastagens luxuriantes e um silêncio quebrado apenas pelas ondas. Bem-vindo a São Jorge, uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago dos Açores. Com a forma de uma faca longa e estreita, esta remota fatia de Portugal no Atlântico é um refúgio para caminhantes, surfistas e amantes da solidão. São Jorge é conhecida pelas suas fajãs, campos de lava férteis na base de falésias íngremes, criadas por deslizamentos de terra antigos e agora lar de pequenas aldeias de difícil acesso. A Fajã da Caldeira de Santo Cristo é especialmente famosa pelas suas amêijoas, encontradas em mais nenhum lugar no arquipélago. O solo vulcânico rico da ilha favorece a pecuária leiteira, e o resultado é o lendário queijo São Jorge, um queijo picante, curado com o estatuto de Denominação de Origem Protegida, DOP, amado por todo Portugal. Com menos turistas que os seus vizinhos açorianos, São Jorge parece um segredo bem guardado. Fazer caminhadas ao longo do cume da Serra do Topo revela vistas de tirar o fôlego tanto do mar quanto das arribas que mergulham nele, oferecendo uma experiência crua e cinematográfica da natureza. Já imaginou estar de pé em um penhasco, encarando o lago mais profundo da Terra, com lendas sussurrando ao vento? A ilha Okhon, Rússia, repousa como uma besta adormecida no coração do Lago Baikal, a majestosa joia da Sibéria. A ilha é longa e em forma de osso, com estepes áridas, florestas de pinheiros e formações rochosas dramáticas com vista para o azul infinito. No seu cerne, ergue-se a Rocha Xamã, um dos 9 locais sagrados da Ásia na tradição xamanística. Elevando-se abruptamente do lago, é um lugar de peregrinação, mitologia e silêncio. Os locais acreditam que espíritos habitam suas fendas. Os visitantes frequentemente deixam fitas amarradas a postes, ecoando antigos rituais Buriat. Na ponta norte encontra-se o Cabo Cowboy, uma falésia castigada pelo vento que oferece vistas panorâmicas onde o lago encontra o céu. O ar aqui parece mais rarefeito, mais puro, carregado com algo ancestral. É um lugar perfeito para meditação, fotografia ou simples admiração. Apesar de sua localização remota, Okhon ostenta praias de areia, baías esmeraldas e até mesmo um pequeno deserto. Viajantes no inverno testemunham o lago congelar em um vidro surreal, tão claro que se pode ver metros abaixo. Imagine uma paisagem onde ruínas antigas se estendem por colinas repletas de pedregulhos, como remanescentes esquecidos de um império divino. Hampi, na Índia, está localizada em Karnataka, no sul da Ásia, às margens do rio Tungabhadra. Já foi a capital do Império Vijayanagara, um dos reinos mais ricos e poderosos da história indiana. Hoje é um paraíso arqueológico, designado Patrimônio Mundial da Unesco. O coração de Hampi é seu terreno surreal. Gigantescas rochas de granito equilibrando-se precariamente sobre plantações de banana e arrozais verdes. Dentro deste labirinto natural, jazem remanescentes de templos, palácios e mercados. Cada um
ecoando histórias de uma era de ouro passada. O templo Virupaksha, ainda ativo hoje em dia, eleva-se acima da antiga Rua do Bazar e atrai tanto peregrinos quanto viajantes. Culturalmente, Hampi pulsa com mitos e lendas dos épicos hindus. Os habitantes locais acreditam que a área está ligada ao Ramayana, conferindo-lhe uma importância espiritual e histórica. Curiosidade: ao pôr do sol, as pedras tornam-se laranja dourado, e a vista do Morro de Matanga dá a sensação de estar a olhar para outro mundo. Hampi não é apenas um destino, é uma viagem através do tempo esculpida em pedra. Aninhada no Triângulo do Café da Colômbia, Salento é uma cidade colorida cercada por colinas exuberantes, florestas nubladas e uma das paisagens mais singulares do mundo: as imponentes palmeiras de cera do Vale do Cocora. O Vale do Cocora oferece uma das caminhadas mais inesquecíveis da América do Sul. Uma trilha-me através de selvas musgosas e campos abertos, onde a árvore nacional da Colômbia, a palmeira de cera, ergue-se até 60 metros de altura como sentinelas verdes surreais perfurando a névoa. De volta à cidade, você pode visitar fazendas de café, fincas, em funcionamento, aprendendo como os grãos são cultivados, torrados e preparados, frequentemente à mão e sempre com orgulho. A própria Salento é uma explosão de cores, com varandas vibrantes e lojas cheias de artesanato local e arepas. Salento é uma festa para os sentidos: aromas terrosos de café, ar fresco da montanha, o som de cascos de mula em paralelepípedos. Não é apenas uma cidade de cartão postal, é uma respiração profunda no meio de um país que pulsa com vida e beleza. Uma cidade pode realmente flutuar? Ou Veneza é um feitiço lançado sobre o mar? Veneza, Itália, é construída sobre mais de 100 pequenas ilhas na Lagoa de Veneza, nordeste da Europa. Sem estradas, apenas canais e passarelas estreitas, a cidade parece uma pintura viva, especialmente quando as gôndolas deslizam silenciosamente sob arcadas de pedra, passando por palácios que sussurram sobre impérios esquecidos. O grande canal serpenteia pela cidade como uma artéria real, ladeado por obras-primas góticas e renascentistas. A Basílica de São Marcos reluz com mosaicos dourados, e o Palácio Ducal esconde segredos do poder e da intriga venezianos. Cada curva revela algo cinematográfico, desde fachadas em ruínas a praças escondidas onde o tempo abranda. Veneza já foi o epicentro do comércio marítimo, e seu legado cultural é imenso, da música de Vivaldi à fabricação de vidro em Murano. Aqui está um fato que surpreende muitos: a cidade está afundando lentamente. Visite durante as marés altas da primavera e você poderá caminhar por praças inundadas. Veneza é beleza, impermanência e maravilha, tudo de uma vez. E se a sua próxima viagem rodoviária o levasse por penhascos imponentes, praias selvagens e formações rochosas esculpidas pelo próprio tempo? A Great Ocean Road, na Austrália, é uma das estradas costeiras mais lendárias do mundo. Estendendo-se por 243 quilômetros, ao longo da extremidade sudeste de Victoria. Esta rota abraça o litoral acidentado, onde o Oceano Antártico encontra a Terra com uma força dramática. A joia da coroa são os 12 Apóstolos, imponentes pilhas de calcário que se erguem do mar, constantemente remodeladas pelo vento e pelas ondas. Outros pontos imperdíveis incluem o desfiladeiro de Loch Ard, a floresta tropical do Parque Nacional Great Otway e a cidade de surf de Torquay, berço de marcas como Rip Curl e Quicksilver. Construída por veteranos da Primeira Guerra Mundial, como um memorial aos seus camaradas caídos, esta estrada é mais do que pitoresca. É um monumento vivo. Percorra ao pôr do sol, quando o oceano brilha em tons de laranja e as falésias parecem respirar. E aqui está uma joia escondida. Procure koalas selvagens descansando em eucaliptos perto do rio Kennet. Imagine um lugar onde cascatas caem de falésias exuberantes no Atlântico, onde lagos de cratera brilham sob picos vulcânicos,
e as hortênsias ladeiam cada estrada como uma pintura. Flores, a ilha mais ocidental dos Açores, parece a orla da Terra, ou o começo de outro mundo. Também conhecido como os Lagos dos Sentinelas, este local surreal apresenta dezenas de cachoeiras caindo em uma bacia esmeralda. O silêncio, quebrado apenas por pássaros e água caindo, é de outro mundo. A aldeia mais ocidental da Europa abraça a costa onde falésias caem no Oceano Turquesa. Uma base perfeita para caminhadas, mergulhos em piscinas vulcânicas e observação de estrelas, que o deixará sem palavras. Flores não é chamativa, é poética. Com menos de 4.000 habitantes, é um lugar para respirar, caminhar devagar e sentir-se pequeno da melhor forma possível. Esta é a última fronteira da Europa e a sua mais mágica. Você sabia que o terceiro maior cânion do mundo não está na América ou na Ásia, mas escondido na África do Sul? O cânion do rio Blyde é um paraíso verde esculpido na escarpa Drakensberg, na província de Mpumalanga. Ao contrário do árido Grand Canyon, este é repleto de vegetação subtropical, cachoeiras e exuberante floresta tropical. Talvez o miradouro mais emblemático seja o Three Rondavells, 3 picos de montanhas gigantes e redondos que se assemelham a cabanas africanas tradicionais. De lá, o cânion se estende em um panorama hipnotizante de penhascos e vales, banhado por luzes e sombras em constante mudança. Igualmente cativantes são as Burke's Luck Potholes, formações rochosas naturais esculpidas por séculos de água turbilhonante. Estes poços cilíndricos, cheios de água, são uma maravilha geológica e um favorito entre os fotógrafos por sua simetria bizarra e tons dourados. O cânion abriga uma fauna diversificada, incluindo hipopótamos, crocodilos e espécies raras de aves, como a águia pescadora africana. Seja caminhando dirigindo pela Panorama Road ou sobrevoando em um helicóptero, o Blyde River Canyon é uma sinfonia visual de falésias verdes e águas azul escuras. Uma joia escondida que rivaliza com qualquer maravilha natural da Terra. E se o mar cintilasse como jade líquido e cada curva do litoral revelasse uma enseada secreta ou um grupo de golfinhos? Queen Charlotte Sound, na Nova Zelândia, é a obra-prima da natureza, intocada, serena e comovente. Localizado na ponta norte da Ilha do Sul da Nova Zelândia, este labirinto de vales fluviais submersos estende-se entre colinas íngremes e arborizadas e águas azuis profundas. É um dos Marlborough Sounds, uma região melhor explorada de caiaque, barco ou caminhando pela renomada Queen Charlotte Trek. Esta trilha de 70 quilômetros oferece uma combinação perfeita de vistas costeiras, mata nativa e praias isoladas. Historicamente, esta área foi significativa tanto para os Maori quanto para os primeiros exploradores europeus, incluindo o capitão James Cook. Hoje, é um refúgio para a vida marinha. Golfinhos, focas e até orcas são visitantes frequentes. Com seu ritmo suave e paisagens cinematográficas, Queen Charlotte Sound parece um lugar suspenso no tempo, onde cada momento convida você a respirar mais fundo e vagar, mais devagar. Você já viu em filmes? Você já sonhou com paisagens marcianas? Mas você sabia que um lugar assim existe aqui mesmo na Terra? Bem-vindo a Wadi Rum, Jordânia. Wadi Rum, Jordânia, é um vasto vale desértico no sul do país, parte do deserto arábico, conhecido por suas areias vermelhas surreais e colossais formações de arenito. Frequentemente chamado de Vale da Lua, este patrimônio mundial da Unesco se estende sob céus sem nuvens, onde o silêncio reina e o horizonte parece infinito. Penhascos imponentes, antigas pontes de pedra e cânions estreitos definem o terreno. Aqui você encontrará petróglifos deixados por comerciantes nabateus e dunas cor de ferrugem que foram usadas como Marte em filmes como Perdido em Marte e Duna. Passeios guiados de jipe e excursões de camelo
oferecem acesso às formações rochosas mais espetaculares, enquanto acampamentos beduínos proporcionam noites estreladas, refeições tradicionais e contos transmitidos por gerações. Este deserto tem sido o lar de tribos nômades por milênios e, outrora, foi uma base para Lawrence da Arábia. Hoje, é um destino para aventureiros, românticos e qualquer pessoa que busque o silêncio da natureza, pintado em carmesim e ouro. Como seria visitar uma cidade onde fontes termais borbulham sob ruas coloniais e riquixás pintados em cores vivas superam em número os carros? Antsirabe, em Madagascar, parece um capítulo perdido do diário de um viajante. Situada no alto das terras altas centrais do país, oferece um clima mais fresco e um charme franco-malgache peculiar, com lagos vulcânicos escondidos logo além das bordas da cidade. O vulcão Lac Tritriva é mais do que apenas um profundo lago de cratera safira. Os habitantes locais sussurram que os seus níveis de água sobem quando não chove e descem durante as tempestades. Rodeado por falésias vermelhas e eucaliptos, é um lugar de beleza misteriosa e lenda trágica, onde a história de amantes proibidos ecoa na brisa. O nome de Antsirabe significa literalmente onde há muito sal. A cidade é conhecida pelas suas fontes termais terapêuticas, que os franceses transformaram em estâncias termais durante a época colonial. As casas de banho ainda hoje recebem visitantes, oferecendo hidroterapia tradicional para tudo, desde a artrite à fadiga. Antsirabe é também a capital dos pussipussis de Madagascar, riquechós vividamente pintados e pedalados com orgulho. Cada um é uma tela em movimento, adornada com slogans, celebridades e sonhos sobre rodas. Acha que já viu desertos? Então, como chamaria um deserto repleto de lagoas turquesa brilhantes? Lençóis Maranhenses, Brasil, é uma das paisagens mais surreais da América do Sul, localizado no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, onde a costa atlântica se funde em um mar de dunas de areia branca e lagoas alimentadas pela chuva. Estendendo-se por mais de 1.500 km², este parque nacional é uma maravilha sazonal, moldada pelo ritmo da natureza. Durante a estação chuvosa, de maio a setembro, os vales entre as dunas acumulam água doce, formando milhares de lagoas cristalinas em tons fascinantes de azul e verde. Algumas são grandes o suficiente para nadar, como a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, criando um cenário de outro mundo que desafia a lógica. Embora se assemelhe a um deserto, Lençóis Maranhenses recebe chuva demais para ser classificado como tal. Seu nome significa Lençóis do Maranhão, devido às dunas infinitas e ondulantes que se assemelham a linho soprando ao vento. Isso não é uma miragem, é um dos segredos mais mágicos do Brasil. E se o seu conto de fadas de inverno fosse real, um lugar onde picos cobertos de neve se refletem em lagos cristalinos, e o tempo parece desacelerar sob céus alpinos? Kranjska Gora, Eslovênia. Aninhada nos Alpes Julianos, perto das fronteiras com a Áustria e a Itália, esta charmosa vila eslovena parece uma cena de um globo de neve. Localiza-se na ponta noroeste do país, rodeada pelo Parque Nacional de Triglav e pelos picos dramáticos do Monte Prisank e do Monte Razor. Embora seja famosa por suas pistas de esqui de classe mundial e pela Copa do Mundo de Esqui Alpino da Federação Internacional de Esqui Anual, Kranjska Gora encanta o ano todo. No verão, prados cobertos de flores silvestres e rios cor de esmeralda transformam a região em um sonho para os caminhantes. Não perca as deslumbrantes fontes de Zelenci, cujas águas turquesa vibrantes são alimentadas por nascentes alpinas subterrâneas. Com raízes nas rotas comerciais medievais, a cidade ainda exala um charme do velho mundo, combinando chalés de madeira, cafés aconchegantes e um profundo senso de tradição. Lendas locais abundam, como o conto do mítico Goldhorn, cujo espírito protege estas montanhas. Seja correndo atrás da neve ou do sol,
Kranjska Gora é onde a magia natural da Eslovênia se revela. E se uma aldeia pudesse parecer ter sido retirada diretamente de um conto de fadas? Bibury, Inglaterra, está situada no coração de Cotswolds, uma região conhecida por suas colinas verdes ondulantes, casas de pedra e tranquilidade pastoral. Localizada no sudoeste da Inglaterra, Bibury fica ao longo do rio Colne e oferece uma fuga idílica para o charme quintessencial do campo britânico. A joia da coroa da aldeia é Arlington Row, uma fileira de casas de tecelões do século XIV, agora um tesouro arquitetônico nacional. É uma das cenas mais fotografadas da Inglaterra, um cartão postal que ganha vida. Bibury carrega séculos de história, desde suas raízes medievais no comércio de lã até sua preservação sob o National Trust. Caminhar aqui é como entrar em um museu vivo, onde a vida se move ao ritmo do farfalhar das folhas e do canto dos pássaros. Aqui está um fato curioso. Henry Ford uma vez tentou comprar Arlington Row e transportá-la para Michigan. Tão impressionado ficou com sua beleza. Felizmente, a aldeia permaneceu no lugar e continua a encantar os viajantes que buscam a Inglaterra em sua forma mais atemporal. Já sonhou em caminhar pelas nuvens acima dos campos de arroz que ondulam como seda verde? Isso é Sapa, empoleirada nas montanhas Hoang Lien Son. No norte do Vietnã, Sapa é um refúgio montanhoso e nevoado onde campos em socalcos descem em cascata por vales íngremes, criando uma das paisagens mais icônicas do Sudeste Asiático. Esta região fica perto da fronteira chinesa e abriga minorias étnicas vibrantes, incluindo os povos Hmong, Dao e Thai. Suas roupas coloridas, mercados ao ar livre e artesanato tradicional trazem uma rica textura a esta cidade montanhosa. Phan Xiphan, o teto da Indochina, ergue-se nas proximidades com 3.143 metros de altura. Acessível pelo teleférico mais longo da Ásia ou por uma caminhada de vários dias, através de florestas nubladas e bosques de bambu. Aldeias como Lao Chai e Ket Ket oferecem experiências culturais imersivas em meio a paisagens dramáticas. O encanto de Sapa reside nos seus contrastes. Manhãs enevoadas dão lugar a tardes douradas, e costumes ancestrais prosperam lado a lado com cafés modernos. É onde o Vietnã sussurra os seus segredos mais selvagens e poéticos. E se a Terra pudesse se curvar como ondas na água? The Wave, a onda, Arizona, Estados Unidos da América, é uma das paisagens mais surreais do planeta. Uma obra-prima esculpida de arenito navajo, escondida no profundo deserto perto da fronteira com Utah. Suas linhas rodopiantes, em camadas de vermelhos flamejantes e dourados queimados de sol, parecem mais pinceladas do que geologia. Acessível apenas através de um sistema de permissão altamente restrito, The Wave é sagrada e exclusiva. Apenas 64 pessoas por dia podem entrar. Isso preserva suas formações delicadas e aumenta a sensação de peregrinação. A caminhada de 9,5 km pela Paria Canyon Vermilion Cliffs Wilderness é desafiadora, mas entrar em The Wave é como caminhar dentro de uma pintura. Formada há mais de 190 milhões de anos, o local já foi dunas de areia lentamente comprimidas em pedra. Tribos nativas americanas consideram a área sagrada, cheia de espírito e silêncio. As câmeras lutam para capturá-la. A realidade é muito mais poderosa. The Wave é uma alucinação visual tornada real, esculpida pelo tempo, guardada pela natureza. E se pudesse caminhar no topo do mundo, onde o ar é puro, o silêncio é sagrado e as montanhas parecem perto o suficiente para tocar? Leh, Índia, localizada no território da União de Ladakh, nos Himalaias indianos, está situada a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Esta cidade de deserto de alta altitude é rodeada por picos dentados, paisagens áridas e glaciares, uma mistura surreal de extremos, bruta e deslumbrante. O Stupa Shanti,
um monumento de cúpula branca reluzente, situado no topo de uma colina, oferece vistas panorâmicas do Vale de Lé e da cordilheira Stock Kangri, coberta de neve. Construído por monges japoneses na década de 1990, é um símbolo de paz e unidade, brilhando em luz dourada ao pôr do sol. Palácio de Lé, uma antiga residência real do século XVII, reflete a grandiosidade do Palácio Potala do Tibete. As suas paredes de adobe e corredores de madeira escura contam histórias de reis de Ladakh, com vistas panorâmicas sobre a cidade antiga abaixo. Lei está imersa na cultura budista tibetana. Bandeiras de oração tremulam sobre vielas estreitas, mosteiros ressoam com cânticos e caravanas de iaques ainda cruzam passagens de montanha. É também uma porta de entrada para algumas das estradas mais altas do mundo, acessíveis por veículo e lagos escondidos do Himalaia, como Pangong Tso. Apesar do seu isolamento, as Ilhas Faroé pulsam com cultura. Os habitantes locais falam faroês, uma língua que ecoa o nórdico antigo, e preservam tradições como a dança em cadeia e a tecelagem artesanal de lã. Em Tórshavn, entre as capitais mais minúsculas do mundo, casas de madeira coloridas agrupam-se junto ao mar, combinando o minimalismo nórdico moderno com raízes vikings. Fora dos roteiros turísticos, maravilhas aguardam. Gjögv, escondida em uma garganta, oferece caminhadas à beira de falésias e vistas de borrifos do mar. Mykines, selvagem e repleta de papagaios do mar, encanta os amantes de aves. Depois, há o clima. 4 estações em um dia. A névoa paira sobre os picos. A luz do sol rompe as nuvens. E, às vezes, a aurora boreal cintila no céu. Um sonho para exploradores que anseiam pelo desconhecido. E se você pudesse fazer uma trilha dentro de uma cratera vulcânica e, em seguida, nadar em um lago geotérmico, tudo antes do almoço? Os Açores, Portugal, são um arquipélago exuberante no Atlântico Norte. 9 ilhas vulcânicas que emergem de mares azul escuros. Localizados a quase 1.400 quilômetros a oeste de Lisboa, eles misturam a natureza bruta com o isolamento sereno e um toque de mito. São Miguel, a maior ilha, é famosa por 7 cidades. Um sistema de lagos gêmeos, dentro de um vulcão colapsado, com águas esmeralda e safira. Terceira oferece túneis de lava e cidades históricas. Apesar de Pico ter a montanha mais alta de Portugal e observação de baleias de nível mundial, as ilhas prosperam com sustentabilidade, energia geotérmica e slow travel. Os habitantes locais ainda cozinham ensopados em fumarolas vulcânicas e cultivam em falésias em socalcos. Aqui vai um pequeno segredo. Os Açores têm alguns dos céus mais limpos da Europa, perfeitos para observar as estrelas. É o último paraíso selvagem da Europa, flutuando longe das multidões, mas perto da sua imaginação. Imagine tocar o céu do telhado da África, onde geleiras coroam uma montanha que se ergue da savana. O Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, é o pico mais alto da África, elevando-se 5.895 metros acima das planícies da África Oriental. Este estratovulcão isolado domina o horizonte do norte da Tanzânia, uma maravilha coberta de neve a apenas alguns graus ao sul do Equador. A montanha apresenta múltiplas zonas ecológicas, desde densa floresta tropical e charneca até deserto alpino e cume gelado. Os caminhantes atravessam tudo numa única jornada, culminando no pico Uhuru, onde o sol nascente saúda aqueles que se atrevem à ascensão. Não é necessário equipamento técnico de escalada, tornando-a numa das caminhadas de alta altitude mais acessíveis do mundo. Na mitologia local Chaga, o Kilimanjaro é sagrado, um lar para espíritos e mistério. Curiosidade: é um dos poucos lugares na Terra onde você pode caminhar por uma selva equatorial e estar em uma geleira em questão de dias. O Kilimanjaro não é apenas o pico da África, é uma peregrinação para dentro das nuvens. E
se você pudesse caminhar por uma floresta, atravessar dunas douradas e, em seguida, ouvir apenas ondas e silêncio? Terschelling, Holanda, é uma ilha esguia flutuando no Mar de Wadden, na costa norte da Europa. Faz parte das Ilhas Frísias, onde os ventos esculpem as praias e as marés revelam planícies de lama repletas de vida. Um paraíso para caminhantes, ciclistas e observadores de estrelas, a ilha parece pertencer a outro século. A joia da coroa é a reserva natural Bosch Platt, uma área listada pela Unesco, composta por areias movediças, pântanos salgados e vales de dunas. Aqui, aves migratórias obscurecem o céu durante jornadas sazonais, e cavalos selvagens vagueiam livremente. O nascer do sol sobre sua paisagem intocada é algo que poucos esquecem. Uma vez por ano, Terschelling se transforma em um palco ao ar livre durante o festival Oerol, onde artistas se apresentam entre árvores, celeiros e praias. É surreal, imprevisível e enraizado no compromisso da ilha de combinar cultura com a natureza em sua forma mais bruta. Curiosidade: este é um dos poucos lugares na Europa onde as estrelas permanecem intocadas pelo brilho da cidade. A baixa poluição luminosa da ilha a torna um local privilegiado para observar as estrelas, especialmente durante as chuvas de meteoros. E se você pudesse nadar em antigos poços sagrados, outrora considerados portais para o submundo? Os cenotes de Yucatán, no México, são dolinas naturais formadas pelo colapso do leito rochoso de calcário, revelando águas subterrâneas cristalinas por baixo. Espalhadas pelas exuberantes selvas da península de Yucatán, essas piscinas escondidas oferecem uma das experiências de natação mais mágicas da Terra. Alguns, como Iquiquil ou Cenote Suitum, são abertos ao céu e cercados por cipós da selva, enquanto outros, como o Cenote Xkeken, ficam bem no fundo de cavernas subterrâneas repletas de estalactites impressionantes. A água é fresca, turquesa e incrivelmente pura. Estes cenotes eram sagrados para os antigos maias, usados para oferendas rituais e acreditava-se serem entradas para Xibalba, o submundo maia. Existem mais de 6.000 cenotes na região, muitos acessíveis a partir da cidade de Valladolid ou de centros turísticos como Tulum. Seja para mergulho, snorkeling ou simplesmente flutuar em silêncio, cada cenote oferece um momento de admiração. Isto não é apenas um mergulho, é um mergulho no tempo geológico e no mito antigo. Você já viu ruínas, mas já caminhou por uma cidade de templos de pedra onde as árvores crescem através das torres e cada parede conta uma história sagrada? Este é Angkor Wat, Camboja, o maior monumento religioso da Terra, aninhado nas profundezas das selvas do Sudeste Asiático, perto da cidade de Siem Reap. Originalmente construído no século XII como um templo hindu dedicado a Vishnu, Angkor Wat foi posteriormente transformado em um local budista e permanece espiritualmente ativo até hoje. O complexo do templo é uma maravilha arquitetônica, com intrincados baixo-relevos, torres imponentes e um design que espelha o universo cósmico. Parte do maior parque arqueológico de Angkor, a área inclui dezenas de templos como Bayon, com seus rostos de pedras sorridentes, e Ta Prohm, onde raízes antigas agora se entrelaçam nas paredes. E aqui está uma maravilha. Angkor já foi o coração de uma mega cidade maior do que qualquer outra na Europa na época, com um sistema hidráulico avançado muito à frente de sua era. Você acredita que desertos são sem vida? Então, você nunca esteve sob as estrelas flamejantes do deserto de Gobi. O deserto de Gobi, que se estende pelo sul da Mongólia e o norte da China, é uma das paisagens mais formidáveis da Ásia. Uma vasta região selvagem de planícies de cascalho, dunas de areia e penhascos ricos em fósseis. O coração da região, os penhascos flamejantes de Bayanzag, brilham em vermelho intenso ao entardecer e outrora renderam a primeira descoberta mundial de um ovo de dinossauro.
Camelos vagueiam por dunas cantantes como Congorim Els, enquanto pastores nômadas preservam tradições seculares sob iurtas de feltro. Longe de ser árido, o Gobi pulsa com vida e espírito. Antigos remanescentes da Rota da Seda cruzam suas areias, e mosteiros como Onjin Kid surgem do nada como santuários fantasmagóricos. Todas as noites, os céus se transformam em teatros cósmicos, onde a Via Láctea se curva sobre a cabeça, intocada. No inverno, ela fica branca com a neve, uma miragem congelada. Este deserto não sussurra, ele ruge com mistério e resistência, chamando aqueles que buscam a extremidade do mundo. Acha que conhece Los Angeles? E se lhe disséssemos que não é uma cidade, mas um mundo inteiro escondido à vista de todos? Los Angeles, Estados Unidos da América, estende-se pelo sul da Califórnia como uma expansão cinematográfica. Do Oceano Pacífico banhado pelo sol às trilhas montanhosas acima de Mulholland Drive. Essa cidade não se resume a estrelas. Ela dá à luz culturas, sonhos e gêneros inteiros. Explore o Observatório Griffith para vistas que confundem horizonte e estrelas. Em seguida, passeie pelos jardins no topo da colina do Getty e pela arte de classe mundial. Andar de skate por Venice Beach ou se perder no labirinto gastronômico de Koreatown. Cada distrito é um universo. Ritmos latinos em East Los Angeles, doces persas em Westwood, arte de rua em Echo Park. Fundada em 1781 por colonos espanhóis, Los Angeles transformou-se no coração pulsante do entretenimento americano. Mas, além dos rolos de filme, é uma cidade de reinvenção. Dos caminhões de tacos às torres de luxo, cada quarteirão conta uma história diferente. Los Angeles não pergunta quem você é. Ela permite que você se torne qualquer pessoa. Petra, Jordânia. Escondida nos desfiladeiros desertos e agrestes do sul da Jordânia, Petra é uma maravilha arqueológica que surge como uma miragem dos penhascos cor-de-rosa. Outrora a próspera capital do reino nabateu, esta cidade antiga é esculpida inteiramente em arenito e conquistou, com razão, o seu lugar entre os sítios mais emblemáticos do mundo. A jornada começa no Sikh, um desfiladeiro estreito e sinuoso, ladeado por imponentes paredes de rocha que levam ao majestoso tesouro Al-Kazné, uma obra-prima da arquitetura helenística, esculpida diretamente no penhasco. Mas a grandiosidade de Petra não termina aí. Com mais de 800 estruturas esculpidas, incluindo túmulos, templos e um antigo anfiteatro em estilo romano, é uma cidade construída para impressionar. Historicamente, Petra era uma encruzilhada de rotas comerciais, onde incenso, seda e especiarias fluíam entre o Oriente e o Ocidente. Os seus sistemas de engenharia hidráulica e fachadas esculpidas mostram uma sociedade de beleza e intelecto. À medida que a luz do sol muda, o arenito brilha do dourado ao carmesim profundo. Poucos lugares trazem o passado à vida tão vividamente. Petra não é apenas vista, é sentida. Imagine entrar num mundo onde o mar brilha turquesa e praias de areia branca se fundem na selva exuberante. As Ilhas Similan, situadas ao largo da costa de Andamão da Tailândia, fazem parte de um parque nacional conhecido pelo mergulho de classe mundial e pela biodiversidade marinha surreal. Estas ilhas de granito, acessíveis apenas de barco, são um paraíso intocado no Oceano Índico. A Baía do Pato Donald, nomeada pelas suas formações rochosas, que se assemelham à cabeça da personagem de desenho animado, oferece areias macias como pó e vistas panorâmicas do Sail Rock, um ponto popular para caminhadas para vistas oceânicas deslumbrantes. Abaixo das ondas, Richelieu Rock revela-se como um dos melhores pontos de mergulho na Ásia. Este recife em forma de ferradura está repleto de raias-manta, tubarões-baleia e leques de coral vibrantes. As ilhas fecham sazonalmente para recuperação ambiental, preservando sua condição intocada. Limites rigorosos de visitantes
fazem com que cada viagem pareça uma expedição privada na natureza selvagem. Você já imaginou caminhar sob um céu que dança? A Lapônia, na Finlândia, é onde a aurora boreal não é um fenômeno raro. Faz parte do cotidiano. Esta região ártica, que se estende pelo norte da Finlândia, é mais do que um destino. É um conto de fadas de inverno, envolto em silêncio, neve e luz das estrelas. A Lapônia é definida por sua natureza intocada. Florestas infinitas, cobertas de neve, lagos congelados cintilando sob o luar e pinhais silenciosos, onde as renas vagam livremente. Rovaniemi, sua capital, é conhecida como a cidade natal oficial do Papai Noel, atraindo famílias e sonhadores à sua magia festiva. Mas vá mais para o norte e a verdadeira magia começa. Hospedar-se em um iglu de vidro em Sariselka, observando a aurora boreal girar acima de você em fitas verdes e violetas. O povo Sami, os habitantes indígenas da Lapônia, oferece uma janela para uma cultura nômade, enraizada na harmonia com a natureza. Trenó puxado por cães, pesca no gelo, caminhadas na neve. Aqui, o inverno não é suportado, é celebrado. Quer você venha para a aventura ou tranquilidade, a Lapônia transforma sua ideia de frio em algo quente e inesquecível. Imagine uma terra onde penhascos despencam milhares de pés em abismos verdes e macacos raros saltam entre as nuvens. Esse lugar é real, e são as montanhas Simien. As montanhas Simien, na Etiópia, erguem-se das terras altas do norte da África Oriental como uma fortaleza da natureza. Esta cordilheira dramática é esculpida com picos irregulares, vales profundos e planaltos imponentes que lhe renderam o status de Patrimônio Mundial da Unesco, por sua beleza geológica e biodiversidade incomparáveis. Trekkingistas de todo o mundo vêm testemunhar Ras Dashen, o pico mais alto da Etiópia, e conhecer os residentes endêmicos do parque. Os babuínos gelada de pelagem hirsuta, os lobos etíopes e o ibex de Ualia. Essas espécies não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A paisagem, frequentemente comparada ao Grand Canyon, oferece panoramas arrebatadores e momentos de puro isolamento em um mundo aparentemente intocado pelo tempo. Fato fascinante: a Cordilheira Simien tem mais de 20 milhões de anos, esculpida por antiga atividade vulcânica. Não é apenas uma caminhada, é uma jornada na alma primordial e bruta da Terra. O que acontece quando uma cidade decide se reinventar e aposta tudo em estátuas neoclássicas, fachadas pseudo-barrocas e um maciço arco do triunfo? Escópia, a peculiar capital da Macedônia do Norte, oferece uma das paisagens urbanas mais visualmente desconcertantes da Europa. Localizada no coração dos Balcãs, ela abrange séculos de história, desde ruínas romanas a bazares otomanos, envolvida numa estranha mas fascinante remodelação moderna. O bazar antigo é um labirinto de vielas de pedra, ecoando com o aroma de carnes grelhadas, e o som do cobre sendo martelado para ganhar forma. Este mercado secular, o segundo apenas depois do Grande Bazar de Istambul, é o lar de mesquitas, hammams, casas de chá e oficinas de artesãos, preservando a alma otomana da cidade. Empoleirada numa colina acima do rio Vardar, a fortaleza de Skopje Kale oferece vistas panorâmicas do horizonte eclético da cidade. Das muralhas medievais, pode avistar pontes futuristas, monumentos imponentes e réplicas de maravilhas antigas. Tudo parte da crise de identidade única de Skopje, transformada em imã turístico. Curiosidade: após um devastador terremoto em 1963, grande parte de Skopje foi reconstruída com a ajuda de arquitetos internacionais, incluindo Kenzo Tange, do Japão. A cidade tornou-se uma colagem viva, em parte realismo socialista, em parte fantasia estilo Las Vegas. E, estranhamente, funciona.
Imagine-se parado numa encruzilhada, onde um palácio real projeta sua sombra sobre um arranha-céu iluminado por neon. Bem-vindo a Seul. Seul, Coreia do Sul, funde séculos de tradição com a tecnologia do amanhã. Aninhada entre picos verdes e o rio Han, é uma cidade de santuários tranquilos e vida noturna vibrante, onde cada hora conta uma história diferente. Visite o Palácio Gyeongbokgung ao nascer do sol, onde os guardas ainda se vestem com trajes da era Joseon. Há poucas estações de metrô, faça compras em Myeongdong ou encontre tranquilidade no Templo Bonjeonsa, sob torres de vidro. À noite, mergulhe em becos gastronômicos, cafés de K-pop e clubes subterrâneos pulsando com a juventude digital. Seul ascendeu das cinzas do pós-guerra para se tornar o titã digital da Ásia. No entanto, as suas raízes são profundas. Os rituais confucionistas, os sabores fermentados e a reverência familiar permanecem fortes. É a rara cidade onde o Wi-Fi zune do topo das montanhas e pergaminhos antigos dormem sob os arranha-céus. Em Seul, o futuro não substitui o passado. Ele caminha ao lado dele. Você já viu a grande migração em documentários. Mas qual a sensação quando a Terra treme sob 1,5 milhão de gnus? O Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, fica nas vastas planícies da savana da África Oriental, estendendo-se até o Masai Mara, no Quênia. Seu nome significa planícies sem fim em Masai, e o horizonte realmente parece infinito. O espetáculo máximo do Serengeti é a Grande Migração, a maior migração terrestre de animais do planeta, onde gnus, zebras e gazelas se movem em busca de água, seguidos por leões e crocodilos. Esta terra guarda um ritmo ancestral, solo vulcânico, paisagens salpicadas de acácias e copses, afloramentos rochosos de granito, que se elevam como monumentos esquecidos. A vida selvagem aqui se move como fazia há milhares de anos, livre e primordial. Poucos sabem que o Serengeti também é um berço da história humana primitiva. O desfiladeiro de Olduvai, nas proximidades, é onde alguns dos mais antigos fósseis humanos foram descobertos. Visitar aqui é testemunhar a vida em seu estado mais bruto e mais inspirador.